Olá, pessoal. Eu sou a aluna Jennifer e bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos apresentar o sistema simples de gerenciamento de patrimônio e chamados usando Java e MySQL. Nós somos alunos do terceiro semestre de Ciência da Computação e vamos guiá-los por cada parte do código. Um helpdesk é um gerenciamento de chamados, é um sistema centralizado que organiza e gerencia solicitações de suporte técnico e atendimento ao cliente. Aqui estão os principais pontos de forma resumida. Sistema de tickets, que registra cada solicitação de suporte como um ticket. Portal de autoatendimento, que usuários criam e acompanham chamados e acessam uma base de conhecimento. Base de conhecimento é um repositório de informações para resolver problemas comuns. Priorização e categorização organiza chamados por urgência e tipo. Atribuições e roteamento direciona chamados aos técnicos apropriados. Relatórios e análises monitora o desempenho e cumprimento dos SLAs, acordos de nível de serviço. Funcionalidades-chaves: rastreamento de chamados. Acompanha desde a criação até a resolução. Comunicação centralizada facilita a comunicação entre usuários e técnicos. Automação de tarefas automatiza tarefas repetitivas. As gestões de SLAs garante tempos de resposta e resolução a acordados. Integração conecta com outros sistemas de gestão e negócios. E agora eu vou falar um pouco dos benefícios de um sistema helpdesk. Ele nos proporciona eficiência operacional, centraliza e organiza as nossas solicitações, proporciona também satisfação do usuário com respostas rápidas e eficazes, aumentam também a satisfação. Boa noite, galera. Tudo bem? Eu me chamo Noemi, eu sou aluna do terceiro semestre de Ciências da Computação na Unip Ribeirão Preto. Eu vou começar explicando como que nós configuramos a conexão com o banco de dados. No nosso código, nós utilizamos o JDBC para conectar ao MySQL, né? As variáveis de configuração, que é a URL, user e password. A conexão ela é estabelecida com o método drivermanager.getConnection, que é chamado no início do programa. Boa noite, meu nome é Nicolas e eu vou continuar explicando o código. Após estabelecermos a conexão, precisamos criar o banco de dados e as tabelas necessárias. Para isso, usamos os métodos como createDatabase, createTableLogin, createTablePatrimônio e createTableChamado. Para criar um banco de dados, utilizamos o statement, que é usado para executar um comando SQL, que no caso ele cria um banco de dados chamado APS, se não existir. Após isso, eu peço para ele utilizar esse banco de dados para futuras operações. A mesma coisa serve para criar as tabelas, a diferença é que mudamos o comando em SQL com as devidas colunas. Olá, meu nome é Diego e eu vou explicar a parte do login. Uma vez que o banco de dados está configurado, podemos registrar novos usuários e permitir que eles façam o login. O método isRegister verifica se o usuário já está registrado. Se não houver, o usuário é solicitado a se registrar fornecendo informações como nome, sobrenome, CPF, telefone, e-mail, usuário e a senha. Depois será incluído na tabela login as informações que o usuário deu. Caso já esteja registrado, é solicitado o usuário e a senha para fazer login no sistema. Olá, meu nome é Isabela e vou explicar o sistema de gerenciamento de chamados. Após o login, o sistema irá perguntar se ele quer cadastrar o patrimônio ou gerenciar chamados. Caso ele escolha cadastrar patrimônio, serão solicitadas as seguintes informações: nome, categoria, localização e os status, que é o problema ou se está ok. Após isso, temos a opção de continuar cadastrando ou não. Caso ele escolha gerenciar um chamado, o sistema irá perguntar se ele quer abrir um chamado ou verificar o chamado. Se ele escolher abrir um chamado, será solicitado as seguintes informações: o nome, o patrimônio e o motivo do chamado. Caso ele escolha verificar o chamado, o usuário terá a opção de escolher qual chamado ele quer verificar.
e será mostrado detalhes, como o ID, o nome, o patrimônio e o motivo do chamado. Depois, ele poderá fechar o chamado ou encerrar o sistema. Bom, vou mostrar o código sendo executado agora. Como eu não estou registrado, ele vai pedir as informações, que no caso é um nome, sobrenome, CPF, telefone, caso você vai colocando as informações, um e-mail, o usuário que deseja e logo em seguida a senha. Depois ele vai perguntar se você quer cadastrar um patrimônio ou gerenciar chamados. Para você conseguir abrir um chamado, você precisa ter um patrimônio. Então vou colocar aqui para cadastrar um patrimônio. O nome, que por exemplo é um celular. A categoria, que por exemplo eu vou colocar eletrônico. A localização, pode ser empresa 1, por exemplo. E se o patrimônio está com problema ou está ok. Vou colocar aqui que ele está ok. Aqui ele vai perguntar se eu quero continuar cadastrando o patrimônio ou não. No caso eu vou colocar não. A conexão vai ser encerrada. Aí eu vou entrar novamente no sistema. Agora ele vai perguntar o login, que no caso é o usuário, e a senha. Agora eu vou abrir um chamado. Caso gerenciamento de chamados, e abrir um chamado. O seu nome. Aqui vai ser todos os patrimônios que estão cadastrados. No caso eu vou selecionar o celular, que é o último patrimônio cadastrado, que no caso é o 10. O motivo do chamado, por exemplo, é problema na tela. Um exemplo. E pronto. Logo em seguida, vou conseguir abrir o sistema novamente. Consigo verificar o chamado, que no caso tem dois aqui, que os dois foi eu que abri. Vou gerenciar o último. Aí pronto, ele vai colocar aqui o ID, o seu nome, o patrimônio e o problema, o motivo. Aí agora ele vai perguntar se eu desejo alterar o status do chamado. Eu posso fechar o chamado ou encerrar o sistema. No caso eu vou encerrar o sistema, porque eu não quero fechar o chamado. Bom, basicamente é isso, o código sendo executado. Tem a opção de você abrir o chamado, gerenciar o chamado e também cadastrar patrimônios. Bom, agora eu vou mostrar as tabelas que está aqui no PHP-MyAdmin, que no caso são três que são criadas. A primeira, tabela chamado, que nele temos informações como o ID, nome, patrimônio e o problema do patrimônio, se ocorre algum problema. A tabela login, que temos o ID, o nome, sobrenome, CPF, telefone, e-mail, o usuário e a senha. No patrimônio temos ID, nome, categoria, a localização, como por exemplo empresa 1, e o status, que no caso mudamos para se está com problema ou está ok. Basicamente é isso o PHP-MyAdmin. Bom, pessoal, hoje a gente apresentou o sistema de gerenciamento de patrimônio chamado João Java MySQL. Esperamos que vocês tenham encontrado essa explicação útil. Obrigado por assistir.